Lobato, tá gravando. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Bem-vindos ao Curto Circuito, nosso canal de coisas de engenharia em geral. Nos encontramos neste amável laboratório de engenharia para poder explicar para vocês um pouco sobre os princípios básicos de circuitos elétricos. Esse vídeo aqui vai ser uma introdução aos conceitos de tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Este é um vídeo com alguns conceitos bem simples e direto ao ponto sobre circuitos elétricos. Se você já conhece sobre circuitos elétricos, você pode pular esse vídeo e ir para uns vídeos mais avançados nossos. Se não, fica aqui só para ver as coisas engraçadas que a gente vai fazer. Primeiramente, o que é um circuito elétrico? Podemos chamar de circuito elétrico qualquer caminho ou linha de transmissão que os elétrons fluem devido a uma diferença de potencial, ou uma tensão elétrica, ou uma voltagem. Depende aí do nome, mas todos os três querem dizer a mesma coisa. Temos vários exemplos no dia a dia, linhas de transmissão, aquelas que a gente vê na estrada, a lâmpada da sua casa, todos os fios onde passa a energia elétrica de sua casa. Aquilo ali é um circuito elétrico. E dentro daquele circuito elétrico tem justamente esses três conceitos principais que nós vamos apresentar hoje. Vamos começar com um conceito mais tenso primeiro. Isso mesmo, estamos falando da tensão elétrica, também chamada de diferença de potencial elétrico ou voltagem. Para ajudar a entender, vamos fazer uma analogia. Imagine que eu estou segurando uma bola a 1 metro do chão. Se eu soltar a bola, é bem óbvio que ela vai cair, certo? Isso acontece porque a gravidade a puxa para baixo. Podemos dizer ainda que quando ela está suspensa, ela possui uma energia potencial gravitacional armazenada. Isso é justamente o que acontece com os elétrons que estão sujeitos a uma tensão. Da mesma forma que uma bola é atraída em direção ao centro da Terra pela gravidade, um elétron é atraído em direção às cargas positivas, pela força elétrica. A energia potencial elétrica é justamente a energia contida nesse elétron quando ele está separado da carga positiva, da mesma forma que a bola, quando está suspensa, tem um potencial gravitacional. A matéria é formada de átomos, que são constituídos de prótons e elétrons. O primeiro tem cargas positivas, o segundo tem cargas negativas. Dizem que os opostos se atraem. Nem sempre é verdade na vida amorosa, mas no mundo da elétrica isso é sempre verdade. Uma tensão elétrica é exatamente isso. Separamos os elétrons dos prótons numa bateria, por exemplo. Elétrons e prótons. E quando traçamos um caminho entre eles com um fio de metal, por exemplo, os elétrons vão em direção aos prótons. Essa separação entre elétrons e prótons é devido à diferença de potencial, ou tensão elétrica ou voltagem, como o Lobato falou. E a movimentação dos elétrons, que é justamente essa movimentação, é chamada de corrente elétrica. Isso mesmo, a corrente elétrica, ou simplesmente corrente, e a tensão são conceitos complementares. Uma corrente é gerada por esse desequilíbrio que nós chamamos de tensão elétrica. E a movimentação dos elétrons de um polo para o outro é o que gera energia nos nossos equipamentos elétricos, como celulares e lâmpadas. Puxando uma rápida analogia, você pode pensar na corrente como um fluxo de água através de canos. As gotículas de água têm que fluir pela entrada e a mesma quantidade de gotículas tem que fluir pelas saídas. A corrente elétrica funciona da mesma maneira. Um número de elétrons entra por um lado do fio e a mesma quantidade de elétrons que entrou nesse fio tem que fluir pelas saídas. A movimentação dos elétrons é confinada em canos de eletricidade, que são, por exemplo, as tomadas de computadores, tomadas de carregadores celulares, ou até mesmo os fios de transmissão que você vê nos postes pelas ruas. Vale notar que, apesar desses materiais serem altamente resistentes à passagem de elétrons, é possível que haja condução de elétrons por ele, caso exista ali um diferencial de potencial elétrico muito grande, como é o caso dos relâmpagos, os raios que acontecem durante as chuvas. No caso dos relâmpagos, a diferença de potencial é tão absurdamente grande que eles forçam a passagem pelo ar. É como se eu tentasse segurar uma bola 1000 vezes mais pesada. Ela simplesmente me jogaria no chão. É isso mesmo, galera. Nós adoramos analogias. E vamos fazer mais uma da resistência. A resistência é como se fosse um cano fino que impede a passagem de muitos elétrons. Enquanto, por exemplo, um fio com pouca resistência é um cano reto, mais grosso, que permite a passagem de muitos elétrons. Eu desenhei um cano que é mais fino e em zigue-zague para simular como se fosse um resistor, e ele permite claramente a passagem de menos elétrons. Se você tivesse um cano fino, ele não permitiria a passagem de muita água, ele teria uma vazão baixa. Em contrapartida, um cano sem resistência permite a passagem de muitos elétrons,
ou seja, tem uma vazão maior. Da mesma forma que mais água pode fluir por um cano mais grosso, mais elétrons podem fluir por um fio menos resistente. Isso aí, galera, espero que vocês tenham entendido esses conceitos básicos de circuito. Nos próximos vídeos nós vamos explicar um pouco sobre as equações que regem os circuitos. Não percam por nada, porque se vocês querem estudar e entender como funciona o circuito, você vai precisar saber dessas equações. Deixa o joinha aí, se inscreve no canal e aperta o sininho para você não perder mais nenhuma das nossas aulas. Se você não fizer isso, vai cair um raio na sua cabeça. Zoeira, a chance de acontecer é 1 em 3.000.